E aí, pessoal do canal, tudo bom? Então, como foi comentado no último vídeo do São Paulo da depressão, eu acredito que ele comentou, né, que eu ia vir pra cá pra falar um pouquinho sobre a expectativa do Vasco também, desse conteúdo. E, bom, quem está vendo esse vídeo possivelmente no domingo, quem estiver vendo, né, vai estar vendo no domingo, dia 12, dia 12, né, hoje é dia 11, perdão, hoje é dia 10. Se tiver qualquer fogo de artifício aqui embaixo, ver algum som de fundo, o ventilador eu não vou desligar, desculpa, São Paulo tá um calor pra caramba hoje, não dá pra desligar. E o fogo de artifício realmente é porque tá tendo o jogo do Palmeiras agora, teve o gol agora há pouco do moleque deles lá, o Luigi, e não sei, abertura de Paulistão, eu não sei, é que Paulistão realmente tem um envolto a mais, já não tem como negar isso, até porque quem é vascaíno acompanha o Cariocão, né? O Cariocão até esse ano não tava dando premiação. Então realmente era o campeonato mais para lesionar e ferrar qualquer time que tivesse lá do que realmente comemorar. Dito tudo isso, enfim, expectativas para o Vasco 2026. Bom, eu só quero entrar um pouquinho antes de falar da expectativa para falar sobre um pouco das negociações que tá. Primeiras contratações do Vasco, tá? Até o momento a gente conseguiu ir atrás do Alan Sadivia, que está vindo para a área de zagueiro aqui no Vasco. Possivelmente disputar a posição ali com o Cuesta ou com o Robert Renan. Eu vi muita gente falando que era para disputar apenas com o Cuesta. Que o Robert Renan já tem uma vaga garantida ali e tudo. Eu não acho. Sendo bem honesto, a qualidade defensiva do Cuesta ela me agrada mais do que a do Robert Renan. Eu acho o Robert Renan um baita jogador, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Ele pra mim se eu não me engano, foi até na final contra o Corinthians, no primeiro jogo, que um jornalista ele pergunta pro Diniz, né, na coletiva de, Robert Renan, ele é um zagueiro que realmente, criativamente falando, armando o jogo, ele é um cara muito bom, mas defensivamente ele deixa muito a desejar tudo. E o Diniz fala, né, pô, se eu tivesse um zagueiro bom pra armar jogo e pra defender, desculpa, ele tava no Barcelona, ele não tava no Vasco hoje em dia. E realmente concordo com isso. Dito isso, pô, pra mim o Robert Renan ele é um baita zagueiro, baita. Mas eu ainda acho que talvez com essa do Saldívia, que sendo bem honesto, é aquilo. Eu vi alguns lances dele, alguns lances por fora no antigo time dele, não lembro qual que é agora. Era algum do México, se não me engano, mas enfim. E é aquilo, por lance de jogo, qualquer um que você for ver, tu vai falar que ou é muito craque ou é mediano. Então eu gosto de esperar realmente estrear no clube para ter expectativa. Ver pelo menos uns 4 ou 5 jogos no clube. Dito isso, eu acho que realmente, vendo os lances, né, porque eu comentei, talvez não seja tanta coisa assim não, tá? Realmente, talvez é mais para suprir o elenco, até porque o Lucas Oliveira, né, que era nosso zagueiro, que ele jogou um jogo contra o titular, se não me engano foi contra o Palmeiras, no 3-0, depois não chegou a jogar titular mais, porém ainda sendo uma grande promessa do Vasco na zaga, acabou indo pro Mirassol. Vai reforçar o elenco do Mirassol esse ano. E o outro foi o Johan Rojas, né, que veio para preencher nossa camisa 10 ali, e de verdade, ele para mim eu acho que a posição que o Vasco hoje menos é carente, de verdade mesmo, é o camisa 10, é o meia armador, né, Bradinho? E a gente foi atrás de outro. Esse Johan Rojas também é outro que eu acho que de verdade é... Eu sei, o Coutinho vai fazer, tá de 34 para 35 anos, se não me engano, ele já tem 34. Então, realmente a chance dele cair esse ano pode começar, a gente começa a ter aquele risco que tem a pessoa com o Verratti de... Puta, ele já tá velho, né? Então talvez esse ano caia. Se não cair, talvez ano que vem caia. Se não cair, assim vai indo, sabe? Então entra nessa linha igual o Verratti. Mas, não sei, de verdade mesmo, eu não acho que ele vai ser tanta coisa não. Esse Rojas, espero estar muito enganado. Eu não acho que ele vai chegar a tirar a vaga do Coutinho. Então, até porque camisa 10 a gente tem muito camisa 10. O Vasco, a posição mais inflada hoje é camisa 10, a gente pegou mais um. Isso talvez ele faça igual o Nuno, que pra quem não sabe, o Nuno era um camisa 10. E talvez ele vá realmente ali pra jogar na ala, talvez colocar, como a gente na falta de um atacante, né, colocar o Ryan como um 9, que é uma posição que me agrada particularmente, e deixar ele ali pra direita, talvez, eu não sei, de verdade mesmo. Talvez um falso 9, não sei. Isso daí eu deixo pro Diniz. E agora, sobre a especulação, né? Bom, primeiramente o Piton. A gente não tá indo atrás de lateral, a gente tem o Piton e o Leandrinho. E o Vitor Luiz também, mas o Vitor Luiz pra mim, ele nada é muito parecido. Eu não gosto desse Vitor Luiz, de verdade, eu acho ele bem ruimzinho. E por mais que ele tenha marcado o pênalti dele, né, contra o Fluminense na semifinal, eu acho que a memória é muito recente. Qualquer cara que viu, qualquer torcedor que viu mais do jogo dele sabe que ele não é bom, não, de verdade. Eu lembro muito dele também da época do
do Rafael Paiva, assim, que ele jogou uns 2, 3 jogos e não me agrada ele. Mas enfim. Leandrinho, que é um jogador da base, e o Piton. Ambos estão sendo assediados, o Piton está sendo pelo Besiktas até. E, meu, uma proposta de verdade assim que faz sentido para o momento atual do Vasco negociar. Piton, para mim, de verdade, o lateral esquerdo, Piton, ele vai entrar muito no que eu falo do Robert Renan. Só que em outras proporções. Por quê? Porque o Robert Renan, para mim, não deve tanto na defesa. O Piton deve. O Piton deve muito. Ele cria uma rodovia do Piton ali. É incrivelmente bizarro isso. E, dito isso, ele ofensivamente, para mim, ele é lateral esquerdo absoluto incrível ali do Vasco. Tanto que muito se falava, né, quando o Pumita começou a atuar de lateral esquerdo improvisado, talvez vale a pena deixar o Pumita no lugar do Piton. Não, pra mim isso não é negociável. De verdade, pra mim, o Pumita ele só fazia uma coisa que é chutar no gol. O Piton, ele pelo menos sabia defender melhor que o Pumita, sabe cruzar bem pra caramba. O Piton é o maior cruzador do Vasco, lá ele. Sabe atacar também, sabe recuar a bola. Pra mim, não tinha comparação. E não tô falando que isso que o Pumita é ruim, tá? Inclusive, o Pumita também renovou com o Vasco. Dadas as condições atuais, e principalmente o assédio ao Piton e o Leandrinho, talvez não seja uma agrada ruim, mas o Pumita não é um jogador que me agrada tanto, vou ser honesto. Eu não acho ele ruim, ele só não me agrada, eu não vejo ele como lateral do meu time, sabe? Paulo Henrique aparentemente vai continuar também na lateral direita, graças a Deus, Paulo Henrique, o lateral do Hexa brasileiro, né, vai jogar a Copa do Mundo. Não acho que vá, né, mas se jogar rosão aqui em casa, com a camisa da seleção brasileira eu acho que ele foi o 23, né, do amistoso, tudo isso daí. E a especulação, acho que principal, né, talvez o principal tema do vídeo, além da expectativa, que é o ataque do Vasco. Hoje, o Vasco ele conta com 2 atacantes. O DVD ele saiu, quer dizer, não saiu ainda, né, mas ele está bem encaminhado para ir para o Vitória, reforçar o elenco do Vitória. E hoje a gente tem, além do DVD, né, contando com ele, o Verratti e o GB. GB voltando de lesão, né, que se não me engano ele veio até reestrear contra o Bragantino, que foi o que eu fui. E o Verratti, que me dói falar, mas hoje é um jogador que não dá pra contar. Muito por conta de sua idade. Isso pra mim é inegociável. Realmente pra mim o Verratti hoje não dá pra contar tanto. Talvez se ele ficasse no banco, reduzisse o salário, talvez desse. Mas enfim, a nossa posição mais carente hoje, querendo ou não, é atacante. Até mais do que zagueiro, eu acho, de verdade. A gente foi atrás do zagueiro primeiro. Tanto que o Pedrinho, se não me engano foi o Pedrinho, foi o Diniz que até comentou que realmente, agora que contratamos o Rojas e o Saldívia, a nosso principal foco é ataque, ponto. E pra mim, deveria ter sido o primeiro foco, na verdade, o ataque. Mas tudo bem, não tem como fazer isso. Além de que talvez lateral viria um foco se o Piton ou o Leandrinho for embora. No ataque do Vasco, o Verratti ele tá sendo bem cogitado de ir pro Cerro Porteño, chegaram até a fazer negociação, tudo. O Vasco também chegou a fazer negociação com o Verratti de manter ele por mais um ano o contrato e abaixar seu salário. Hoje o Verratti ele só não ganha mais que o Coutinho no Vasco, que o Verratti hoje ganha R$1 milhão e o Coutinho ganha 1.400, se não me engano, 1.200, uma coisa assim. E de verdade, é um preço, ele é muito caro para o jogador que vai ficar no banco. A gente sabe que a maior parte do jogador que vai ficar no banco, os jogos que ele entrar, ele vai entrar 25 minutos, 30, dependendo do Diniz, 10, porque o Diniz é maluco no ataque. Na real, é uma faca de mão dupla, né? Porque também, dependendo do Diniz, ele entra com 10 minutos, se ele estiver tomando 2 gols. Sei lá, não sei. Enfim, o Verratti pra mim é um hoje que eu não queria que ele fosse embora. Eu acho que ele pode sim ajudar o elenco, principalmente pela essa parte de capitão, tudo. Ele é um elenco que ele realmente tem essa postura de líder em cima do elenco, que tanto que é aquilo, ele sendo reserva desde outubro, ali, começo de novembro. Ainda assim você vai ver os bastidores da partida do Vasco, até acho que a gente ganha. O discurso antes da partida, o cara que abraçava os jogadores era tudo ele. Ele realmente era o capitão que não tinha abraçadeira, né, por assim dizer. Mas, de novo, eu não queria ver ele indo embora, mas eu acho que realmente chegou nesse ponto de, se ele não aceitar abaixar o salário, não tem muito o que fazer. Realmente, o Cerro Porteño, eles falaram, né, pro Verratti, a gente não paga o mesmo salário que o Vasco, só que em compensação a gente dá um salário de 3 anos, um prazo de 3 anos. Então, eu não lembro quanto chegou a ser o salário, mas vamos supor que foi 600 mil, que está no baixo, eu acho que foi mais.
Em 3 anos, ele vai ganhar mais do que ganhando 1 milhão no Vasco em um ano. Isso é fato, né? Então, e o Verratti também é um jogador que eu não, ele foi um jogador medíocre por muita parte da sua carreira, e ele realmente veio a ganhar dinheiro, né? Sentir o sabor do dinheiro em 2 times, só que foi no Belgrano bem no final, que ainda assim, por mais que tenha sentido o gosto, o Belgrano não é um time competitivo, então não é um time que pagou o melhor salário da Argentina pra ele nem nada, e o outro realmente foi o Vasco. O Vasco foi onde realmente ele foi valorizado como jogador. O salário que ele veio a ganhar no Vasco realmente foi um absurdo. Dito tudo isso, então, talvez saia, talvez não, espero que não, acho que ele pode ajudar. Se sair também, acho que é negócio, né? Futebol não tem o que fazer. Fora que Cerro Porteño sempre tá na Libertadores, alguma coisa, então esportivamente vai ser bom pra ele. Além de postar 40 anos, fazer o pé de meia, realmente tem esse dinheiro bom pra ele, né? Porque ele foi um jogador que vai atingir o auge dele muito tardio. Ele atingiu o auge dele em 22 e fazendo cálculo rápido, né? Tinha 31 anos já. No Vasco ele chegou como uma dúvida, né? Quando o Pedro Raul foi embora, Pedro Raul é ruim, mas vocês estão trazendo um artilheiro da Argentina com 34 anos. E a história foi feita, né? Que eu não, infelizmente não ganhou nada, infelizmente mesmo, com muito pesar. Mas acabou que o artilheiro do Brasil, 23, salvou a gente do rebaixamento, foi um dos principais fatores do rebaixamento, contra o rebaixamento, quer dizer. 24 também, se não me engano, foi o. Não lembro se foi artilheiro do Brasileirão, artilheiro. Eu lembro que 24 teve aquilo do. Desde que o Verratti chegou em Brasil, em julho de 23, até o final de 24, ninguém marcou mais gol no Brasil do que ele. É esse nível, sabe? Então. E não só em competição besta, estadual, cariocão, não. Realmente, pô, Brasileirão esse ano, que foi um ano ruim pra ele, ele marcou 14 gols. É coisa de louco. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto então, né? Se o Verratti for embora, de atacante de ofício, né, o famoso 9, a gente vai ter só o GB, que está, possivelmente vai começar recuperado. Eu inclusive acho que dia 15 agora ele vai ser o titular, muito possivelmente, e o Ryan pela direita. O Ryan ainda joga de 9, então talvez dê pra contar com o Ryan ali no improviso. Só que, querendo ou não, o Ryan é um jogador ele, muito rápido e muito corpo. Eu gosto dele como 9, de verdade, porque ele é o cara que se ele consegue pegar a bola ali, ele mata ali. Tem a finalização mais forte hoje, talvez, ali do Cariocão, possivelmente. Ele é... Ryan é um craque, é um monstro absurdo. Mas, querendo ou não é 9 de ofício, ele é um ponto. E como 9, o Vasco tá vendo pela oportunidade do Brenner, da Udinese, que o Brenner é um cara que tá comendo banco na Udinese, só que a Udinese tá fazendo meio com um durinho ali, né, pra negociar tudo. Esse Brenner, eu acho que, de verdade, das contratações do Vasco, eu não acho que não vai fazer muita diferença das duas até agora. Mas esse Brenner, de verdade, eu acho que ele é um cara pra... Se a negociação tá esfriando, né, que eu não faz, acho que 3, 4 dias que nem uma notícia. Eu espero que seja igual o Cuesta, né, que o Cuesta esfriou pra caramba a negociação do Cuesta. Chegou até outro time a atravessar, que foi o Galatasaray, se não me engano, ou o Galatasaray foi de Oliveira. Não lembro, mas enfim. Algum time foi até atravessar o Vasco para ir pro Cuesta. E nos 45 do segundo tempo o Cuesta falou, não, eu realmente vou pro Vasco. E o Cuesta pra mim hoje ele é um zagueiro, pouco que precisamos dele, muito bom. E o Brenner pra mim ele é um que, meu, de verdade ele é despontar. Eu acho que na mão do Diniz, esse Brenner, se ele vier minimamente parecido com o que ele estava no começo da etapa dele da Udinese, ele é um cara pra mim que vai amassar os outros times do Brasil. De verdade é coisa do Verratti 23, 24. De verdade mesmo, pra mim é um replico. Espero não estar enganado se ele vier, mas de verdade eu acho que ele realmente vai ser um absurdo se ele vier mesmo. E vai suprir muito dessa posição nossa, até porque o GB também não é um jogador ruim. Ele só é realmente... Ele precisa ser lapidado, o GB. Dito tudo isso, como esse ano vai ser um ano mais comprido, né, que agora o Brasileirão começa dia 29, vai até dezembro, Cariocão de janeiro até abril, outros campeonatos, tudo, expectativas. É foda falar isso pro ano. Acho que vou ganhar alguma coisa? O Vasco vai ganhar alguma coisa? Não, não acho, de verdade mesmo. Eu acho que dá pra chegar longe de novo. Talvez honrar nossa campanha da Copa do Brasil novamente, de pegar uma semifinal, uma final, que pra mim, de verdade, pro elenco do Vasco, para as condições do Vasco, está bom, muito bom. Foi o que eu comentei no último vídeo do Fala Vasquinho, né? Pô, o Brasileirão não foi o ano de se orgulhar? Não, mas a Copa do Brasil foi.
A gente veio de 2023 numa semifinal com um gol achado do Hulk pra final sendo decidida no último jogo. Então, tipo, é aquilo. Pra mim, querendo ou não, o auge seria ganhar. Mas hoje eu não acho que o Vasco tem essas condições. Eu acho que dá pra ganhar, dá. Mas eu não acho que a gente vai. Brasileirão pra mim é meio de tabela. Meio de tabela que eu digo é novamente oitavo, nono lugar. É foda que eu falei isso esse ano, né? E o Vasco termina 14º, mas de verdade eu acho que é oitavo, nono lugar. Até porque agora o Paulinho ele foi pro Internacional, então talvez é que eu não, de verdade que eu tô acompanhando meio que as notícias do Vasco. Eu não acompanhei tanto dos outros times. Então talvez minha opinião dessa vez seja mais enviesada do que do ano passado. Porque do ano passado eu tinha uma coerência em cada time que eu tava vendo. Mas eu de verdade acho que o Vasco é um time de oitavo, nono lugar, baseado em tudo isso. Na Copa do Brasil, se a gente chegar em outra final, espero ganhar, mas eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu espero que a gente vai fazer uma campanha digna novamente, digna de chegar até semifinal. No pior dos casos, eu acho que quarta de final a gente chega, no pior dos cenários, de verdade. O melhor, obviamente, é ganhar, mas eu não acho. Sul-Americana, Super Sula, esse daí de verdade pra mim é aquilo, né? Eu como torcedor, espero ganhar. Eu, racionalmente falando, mano, vamos ser eliminados na fase de grupos logo, né? De verdade um calendário é muito grande, é muito jogo em curto tempo, o Vasco não tem elenco e vai ser um repeteco do ano passado. Por mais que esse ano pelo menos a gente não vai ter o Carille pra fuder a gente na Sul-Americana, meu, de verdade, mesmo com o Diniz a gente não tem elenco, a gente não tem quem colocar ali, a gente vai... É que é fogo, né? Que não, o futebol é dinâmico, então acaba que muitas memórias a gente esquece da noite pro dia. Coisa que o garoto é muito ruim e fica muito bom, e assim vai indo. Eu gosto mesmo de pensar que quando o Diniz chegou no Vasco, um dos principais problemas apontados dele, fora a substituição, o estilo de jogo e tudo, foi que, pelo Vasco ter o Brasileirão e a Sul-Americana e a Copa do Brasil, pô, tinha jogo que a gente agradecia a Deus que o Verratti não lesionou, que ninguém lesionou, porque era domingo o Brasileirão, terça-feira, 11 da noite, na Venezuela, contra Porto Cabelo, aí sábado era Brasileirão, depois segunda ou terça-feira de novo era a Copa do Brasil. Era coisa assim absurda, foi aquela premissa, né, eu não vou lembrar o número exato, até se pegar os falas Vasquinho antigo, eu até chego a comentar. É questão de, em 60 dias, o Vasco jogar 19 jogos, 29 jogos, eu não lembro, foi uma métrica assim, parecida. Se não me engano foi Vasco, Corinthians, São Paulo, foi todo esse time que estava em competição internacional. Então realmente e Copa do Brasil, né? Então realmente, meu, é coisa de maluco. Dito isso, de verdade, pra mim, meu, Sul-Americana pra mim pode, não falar pode, né? Eu quero ver um time competitivo ainda, não, é o lado do torcedor falando. Mas se o Diniz colocar o banco pra jogar Sul-Americana, sei lá, pelo menos na segunda etapa, né? Já que são 6 jogos, né? Se não me engano, são 6 jogos, 3 lá e 3 aqui, né? Pô, se colocar o time reserva nos 3 jogos de volta, pô, de verdade pra mim, tudo bem. Principalmente analisando a condição. Vamos supor que a gente tá abaixo no Brasileirão. De verdade, se a gente já tiver com mais derrotas do que vitória no Brasileirão, pra mim, dane-se a Sul-Americana. Eu quero ver o Vasco ganhando alguma coisa, obviamente, mas entre não ganhar nada, entre ter a chance de ganhar algo, porque no futebol é isso, futebol é chance. Nossa, eu falei errado pra caramba agora. Chance. É isso. Enfim. Ou não cair, quer dizer, e a possibilidade de cair no Brasileirão. Ou não ganhar nada e ter um Brasileirão ok, desculpa, a nossa condição atual é essa. A gente não tem financeiro, a gente não tem elenco, a gente não tem nada, de verdade, a gente tem que contar com isso. É fogo falar isso, eu queria estar igual os palmeirenses aqui soltando rojão, né, esse ano vamos ganhar alguma coisa, mesmo não ganhando, eles acham que podem ganhar, sabe, esse ponto. A gente não pode contar com isso, a gente sabe. Dito tudo isso, então, Cariocão, não dá pra ganhar não, também acho, mas ganhar, agora que o Cariocão tá valendo premiação, pelo menos, né, tá 27 milhões, se eu não me engano, eu acho que é uma competição que vale o esforço. Até porque agora os estaduais vão ocorrer ao mesmo tempo com o Brasileirão, né? Todos, não só o Cariocão. Então,
ao mesmo tempo que a gente tem que focar no Brasileirão, o time que a gente focar e compra no Brasileirão também vai ter que focar no seu próprio estadual, dependendo da etapa. Então, pra mim, eu acho que dá pra focar mais do que focar em outras competições como Copa. Tanto Sul-Americana quanto a do Brasil, tá? Mano, cara, ganhar o Cariocão pra mim já seria rojão também, tá? De verdade mesmo. 27 milhões já faz uma diferença absurda pro Vasco hoje. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Sobre venda de Chafe, Pegrinho, Diniz fica ou sai. Pra mim, eu já falei até no vídeo anterior, Diniz fica. Pra mim não tem brasileiro e com condição de mercado melhor que ele, não tem nenhum. O Vojvoda foi pro Santos até e não está fazendo um trabalho tão bom, talvez tenha que se reinventar como técnico. O Diniz, eu também acho que tem que se reinventar, mas eu não acho que tá no nível tão lascado quanto o Vojvoda. Tite eu queria muito, eu falo isso desde o começo do Fala Vasquinho. Tite é o que eu queria muito, mas foi pro Cruzeiro agora. E acredito que no mais é isso, tá? De verdade eu não vou entrar nesses temas mais específicos, né? Mais apurados como diretoria, tudo. Mais sobre a expectativa. Dito isso, concorda, discorda? Acho que é só, né? Concorda, discorda? Tem alguma opinião que acho que esqueci, que eu deveria comentar, que acho que eu esqueci de comentar algum ponto? Inclusive, eu acabei de falando isso, eu lembrei agora. O Paulinho, ele vai embora do Vasco, né? Ele já colocou sua carta de despedida no Instagram, uma carta bem bonita. O Paulinho, que era vascaíno, né? Está indo agora, não lembro, tá indo pro Internacional. E Paulinho, pra mim, nossa, desculpa. Na subida de 2023, na etapa pra gente não cair, Paulinho pra mim foi um jogador essencial, junto com Praxedes, Verratti, próprio Payet, Léo Jardim. Então, de verdade, o Paulinho, ele é um que, por mais que tenha legal no Cariocão de 24, e desde então ter jogado muito pouco é fogo, né? Ter jogado pouco no Vasco, ele é um jogador ainda que eu não acho que ele tem esse carinho mais por ele, e eu queria que ele continuasse no Vasco. Mas, ao mesmo tempo, o meu lado racional fala que, pô, 2 lesões muito críticas para ele, mal conseguiu jogar. Quando voltou a jogar, entrou como banco, e no banco ele estava marcando coisa de... Ele marcou um gol contra o Fluminense ou contra o Botafogo na Copa do Brasil, eu acho que foi contra o Botafogo. Perdão. E só também. Então, não sei, talvez a validade dele tenha expirado, talvez ele fosse um jogador útil. Mas é isso. Dito tudo isso, então, concorda, discorda? Algum ponto que eu esqueci novamente? Não esqueça de comentar, deixa o like, por favor. Esse ano eu vou tentar gravar, vou estar superando a meta do ano passado, que pra mim já foi boa. Esse ano eu vou estar gravando bastante vídeo dos jogos do Vasco, independente da etapa, independente do resultado. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.